e o 36. O Senhor vai falar nos nossos corações. E no seu versículo 26, do 36. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, dar-vos coração, ou dar-vos carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e os observais. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Esta palavra, ela vem também narrar a mesma que a pastora leu aqui acerca do profeta Jeremias. Porque os 4 profetas, os profetas maiores, falaram da mesma coisa. Nessa noite, amados, eu quero louvar a Deus, né? Entretanto, né, a minha esposa estava aqui fazendo a primeira parte. Aqui está o presbítero e a pastora Leane com seu esposo, e os amados que estão ali a ouvir, né, a palavra. Esta palavra que Deus vem trazer nos lábios do profeta Ezequiel. O povo estava no cativeiro, o povo tinha se afastado do Senhor, o povo estava agora vivendo de uma forma que não agradava mais ao Criador, e tudo estava indo praticamente para um término. Isso era um fracasso total. Quando o Senhor usa o profeta Isaías, e quando também usa o profeta Jeremias, e também usa o profeta Ezequiel, ele está usando para o mesmo propósito. Porém, a cada um ele usou fazendo símbolos diferentes. Glória a Jesus. Linguagens diferentes de sinais, ou até mesmo de símbolo, ou de visão panorâmica, ou até mesmo, aleluia, em objetos a qual foi usado para ser símbolo, dizendo da forma que Israel estava se comportando diante do Criador. Mas em toda a história vamos observar o porquê disso. Lembra quando a pastora leu e falou: não como seus pais fizeram o concerto comigo quando eu vos tirei da terra do Egito e invalidaram. Ele está dizendo: eu farei um concerto novo. Assim também ele fala aqui com o profeta Ezequiel. Veja que com o profeta Ezequiel ele já é mais categórico em falar e mais claro. Deus é mais claro ainda em dizer. Ele está dizendo: ó, eu vos tirarei o coração de pedra que vos tem, darei um coração de carne. Aleluia. E porei um espírito novo. Ó, que coisa incrível. Ele está dizendo: um espírito que os vossos pais não conheceram. Vou fazer no meio de vós uma coisa espantosa. Isto não é porque vós me agrada, mas é porque o meu amor por vós é maior e é perpétuo. Aleluia, não tem como eu invalidar o meu amor por vocês. Os seus pais invalidaram o concerto. Os seus pais invalidaram o concerto que fez comigo quando eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ah, que quando eles também, além de quando Moisés morreu, e depois Josué teria que passar com o povo. Observamos quando a gente lê que os anciões chegam para Josué e diz: o que tu falar, nós obedeceremos. O que tu disser é lei. Olha bem que coisa incrível. Eles estavam falando agora, Josué dizendo: estamos dispostos a ser sinceros. Aleluia. O tempo de Moisés nós vacilamos em algumas coisas, mas agora com você não será diferente. E então quando termina, nós vemos que lá Josué faz o que? Uma grande pedra, e na pedra está escrito coisas incríveis, e dizendo: olha, aqui está perpetuamente todo homem que passar e olhar para esta pedra terá que ver a lei do Senhor, o concerto que está. Mas passa-se os tempos, aqueles pais morrem e o povo quebra o concerto, e o anjo do Senhor sobe de Gigal a Boquim e começa a falar com eles.
Lembra quando vocês fizeram o concerto com meu servo e começou a falar daquela maneira? A Bíblia vai dizer que o povo levantou a sua voz e chorou. Isto é porque se lembraram, esquecemos do concerto que fizemos com o Senhor. Então nesta noite Deus fala sobre conserto. Então veja que se Deus fosse como nós, estaríamos exterminados. Mas Deus não, aleluia, Ele observa, Ele vê quando nós invalida o conserto, Ele chama novamente para o conserto. A gente vê que a humanidade sempre teve, aleluia, a misericórdia do Senhor. Veja que o conserto primeiro, aleluia, que é feito, glória a Jesus, é o conserto noético. Aí vem o conserto noético, o conserto abrâmico e agora o conserto davídico. Este agora não pode mais ter um conserto em cima deste conserto. Mas pastor, mas não está falando de conserto. Você tem que entender um negócio. No concerto, aleluia, noético, Deus fez um julgamento, aleluia, e executou aquele julgamento, e o tempo dali para trás passou, não pôde mais entrar para cá. E veja que novamente o concerto é quebrado dentro de um tempo do concerto noético, que a gente vê que o seu neto, aleluia, faz a quebra aquele concerto. Agora Deus vem, julga novamente, e agora faz o que? Aleluia, divide o povo, espalha e muda as línguas, e agora faz um concerto abrâmico, aleluia, com Abraão, diz: em ti agora eu farei um concerto perpétuo, e esse concerto nunca poderá se quebrar. E a gente vê que então, quando chega no tempo de Moisés, Deus agora fala com o povo, e agora Deus quer falar com o povo face a face, como falava com Moisés, e manda que Moisés prepare um monte, bota termos, mas então quando vai escrever a sua lei, o povo recusa o Senhor, e diz: fala tu com ele, porque nós não conseguimos falar, não conseguimos ouvir, não conseguimos estar perto do seu poder, e então se afasta do Senhor, e então agora os seus corações é considerado como corações de pedra. Por isso as tábuas da lei, aleluia, era de pedra, porque Deus queria colocar o seu conserto no coração dos homens diretamente, mas como eles se afastaram, então ele fez o símbolo das pedras e pôs a sua lei nas pedras, dizendo: corações de vocês são corações de pedra. Lembra quando também, aleluia, Judá quebra o conserto e ele diz: e o pecado de Judá eu escreverei com um ponteiro de ferro, para que... Isso é coisa forte. Ele está dizendo que os corações dos homens, até este dia aqui, era de pedra, mas disse: chegará o dia, está chegando o dia que eu botarei um coração de carne. Aí eu botarei um espírito novo. Que tempo foi esse? Quando a gente vê no 37 é o que vai falar, ele manda que Ezequiel ande sobre os ossos. Aquilo era uma simbologia que ele estava dizendo: o meu filho vai fazer um concerto perpétuo. O meu filho, quando vier, um espírito novo entrará no povo. Sim, todos que estão mortos e secos terão vida novamente. Lembra quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E como foi falado nesta noite aqui, cantado, aleluia, sobre Lázaro. E Lázaro, depois de morto, Jesus fez aquilo de propósito, um propósito não mau, mas um propósito para provar que ele veio para tirar da sepultura de verdade. E 4 dias Lázaro está lá, e quando ele chama, Lázaro tem que sair perfeito, aleluia, de dentro da sepultura. E estão aqueles que entendiam essa lei, quando disse: eita, e quando ele falou para Ezequiel, e Ezequiel viu um vale numerosos, que já estava de ossos sequíssimos, e saíram, e aqueles ossos agora viraram um exército numerosos. Isto é incrível. Então é ele o que estava falando que o concerto seria perpétuo. Aqui é um concerto. Por isso ele está dizendo: e eu porei um espírito novo no meu povo. Aleluia. E hoje ele está dizendo ainda que de uma certa forma o povo invalidaram, mas uma coisa: não poderá ter um outro concerto de sangue, porque
porque o conserto de sangue que foi feito é perpétuo. Agora no sangue de Jesus é perdoado. Pelo sangue de Jesus os homens, as mulheres recebem vida, crendo no seu sangue. Aleluia, Deus. Crendo que ele morreu e ressuscitou para dar a vida. Então aqueles que não creem, por isso que já está dito, a condenação está no que não crê no unigênito, o Filho de Deus. Quando Deus estava falando com Ezequiel aqui, ainda era no tempo da lei. Ezequiel não tinha noção, aleluia, ainda do que era que Deus estava falando. Mas Deus começou a dar o entendimento quando ele vê aqui no 37, Ezequiel agora entende, porque ele depois vai dizer: lembra, assim diz Israel, que estão sequíssimos, mas estão vivos, mas estão mortos. E diz: nossos ossos se secaram, nós não temos mais prazer no Senhor. Empeduramos os nossos alaúdes, empeduramos as nossas harpas, empeduramos e esquecemos os cânticos. Não temos como cantarmos mais, porque eles estavam na Babilônia, estavam escravos, e aí se entristeceram e disseram: ah, o Senhor se esqueceu de nós, acabou para nós. Mas Jeremias falou para eles que 70 anos se cumpria e Deus os mandaria de volta para a sua terra. Mas muitos, como hoje acontece no nosso meio, esquecem da promessa do Senhor. Eu digo por experiência própria, às vezes nós se esquecemos, e é preciso o Senhor levantar pessoas para falar, como usou a pastora hoje para dizer: Deus quer fazer, mas precisa de conserto. Assim Deus levantou Ezequiel ainda no cativeiro para dizer: eu não mudarei a minha promessa. Aleluia, a minha promessa permanece de pé. Só precisa, aleluia, deixar as coisas passadas e agora seguir em frente. E então Ezequiel no cativeiro começa a falar para aquele povo e começa a dizer: o Senhor tem a promessa, o Senhor vai vos levar de volta. Assim como Jeremias falou, o Senhor vai vos levar de volta. E o povo se animou novamente. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando foi mais, pastor, que o povo se animou? Ah, quando viram os 3 jovens, meu Deus, sair ileso da fornalha. Sim, Jesus. A sua fé restaurou como a terra fértil quando a chuva seródia bate, aleluia, e a grama começa a brotar com uma força incrível, uma cor verde e com muita força e muito vigor. Assim foi a fé de Israel quando viu aqueles 3 jovens se opor ao julgamento de Nabucodonosor e dizer: se não se prostrar, serão lançados na fornalha. E eles agora dizem: mesmo que morreremos, nunca nos curvaremos a isto, porque o nosso Deus, Rei, como ele já provou tantas vezes para ti, se o nosso Deus quiser, ele nos livre. Se não quiser, não nos livre, mas nós continuaremos crendo nele. Aleluia, Deus. E quando eles são lançados na fornalha, então Israel agora se espanta e vê, porque o 4º homem da fornalha estava lá, ele, o que sempre está, aleluia, a providência, o mesmo que estava na sarça, o mesmo que tirou o povo do Egito, o mesmo que estava do outro lado da margem do rio Jordão, com a espada nua na sua mão, e ele disse: um dos primeiros príncipes, isto é, teofania. Ali está o anjo do Senhor. É o anjo, não é o anjo. Glória, é o anjo. Este sempre pairou sobre a terra com forma de anjo, para que todos pudessem contemplar. O mesmo que veio visitar a Abraão juntamente com seus 2, aleluia, foi o mesmo que viu quando Sara sorriu e diz: por que sorris? É o mesmo que fez o julgamento em Sodoma e Gomorra. O mesmo que estava na margem do rio Quebais é o mesmo que diz: Miguel, fala para ele, Gabriel,
Diz para ele todas as coisas, que isto ainda é para muito tempo. Oh, glória! Ele sempre está comigo, com você. Aleluia. Nunca nos abandonou. Oh, aleluia! E é o mesmo que Deus estava falando para Ezequiel, dizendo: eu porei um coração de carne no meu povo. Não terão mais um coração de pedra. Isto é um coração duro, obstinado. E ele diz: eu mudarei o cativeiro. Não só o cativeiro físico, mas o espiritual. Aleluia. Oh, aleluia. Porque o que oprimia Israel era o cativeiro espiritual. Eles se viam presos fisicamente, triste, que tinham que pendurar os seus alaúdes, pendurar as harpas, não tocavam mais. E alguém, cante canções, está lá no Salmo, cante canções de Judá, canções de Israel, para nós ouvirmos. Não temos, nosso coração, nós não temos mais vigor para isso, falta isso. Mas alguns ainda cantavam, mas muitos já tinham perdido. Mas lá tinha Daniel, Aleluia. Amisael, Azaria, Glória a Deus. Aleluia. e tantos outros mais, Ezequiel, e assim sucessivamente. E então a fé de Israel restaurou novamente. E quando chega no tempo de Ciro Peça, agora ele se lembra. Ó, que coisa incrível! Deus faz com que ele se lembre de se ouvir falar que tem um profeta aqui, um homem que falou de algo. Eu quero que leia esses pergaminhos. Quando é lido, está lá escrito, e ele fica perplexo. Mas como pode? Eu nem ainda era o grande, e esse homem já escreveu falando Ciro grande, o meu pastor. E Ciro fica maravilhado com aquilo e diz: arruma este povo e manda de volta. Eu não posso prendê-los mais aqui. Aleluia. Esse povo não pertence a este lugar. Porque, irmãos, foi o tempo do Senhor. Aleluia. Deus é aquele que faz tudo no seu tempo. Por um tempo o povo ficaram ainda na Babilônia, mas depois Ciro não pôde mantê-los mais ali. Dairo agora diz: manda de volta, com todas as honrarias que eles merecem. É necessário que isso aconteça. E eu digo, irmão, confesso, certamente muitos murmuraram daquilo. Não podiam revogar aquilo que o rei estava falando, mas certamente muitos murmuraram. Não é assim? Comigo, com você? Como pode? Como pode agora ter isso? Isso era para ter morrido. Não morreu por quê? De tão ruim que é. É assim que é. Quem não tem entendimento fala das coisas que não tem entendimento. Mas nesta noite Deus está dizendo que não se esqueceu do seu povo. Mesmo que muitos, como foi falado aqui hoje no louvor que o presbítero cantou aqui, o Espírito sente saudade. Mas muitos, por causa da sua vaidade, de deixar da sua vaidade subir tão alto, os seus corações começam a voltar a ser coração de pedra. Mas o Senhor diz que tem um avivamento para o seu povo. Assim como foi o avivamento no tempo que o povo estava no cativeiro, assim o Senhor tem um avivamento para fazer. Esse será o último avivamento que a terra contemplará. E desse avivamento aí vai ser para estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Não será fácil para a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo vai passar por tudo aquilo que será necessário. E o avivamento vem, porque o avivamento é através da palavra, é o poder da palavra, e o poder da palavra, aleluia, os convencerá. O poder da palavra os tirará os corações de pedra e porá um coração de carne, corações que chorarão. Não mais de temor ou de medo, mas sim reconhecendo que se desviaram dos caminhos do Senhor. Por isso ele disse a Ezequiel: e eu porei um coração de carne. E veja o que ele vai dizer aqui no 28: e habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me
serai por povo, e eu vos serei por Deus. Aleluia. Isso é incrível. Ele falava naquele tempo e fala do tempo que vem. Porque no milênio assim será. E eles serão por povo e ele será por Deus. Ele estará lá na terra. Glória a Deus. Aleluia. É isso que deixa muitos confusos. Ah, mas não fala da terra. Mas não está entendendo. Isto é necessário que se cumpra. Mas é só por 1000 anos. Só isso. E depois será exterminado. Isso é que é incrível. Muito difícil para a nossa mente entender. Muito difícil, porque 1000 anos é 1000 anos. Mas é dito, para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Só que, para ele, porque é espírito, não passa o tempo. Mas esse 1000 anos será realmente integrado. Aleluia. Porque era isso que Deus queria mostrar para Israel. Era isso quando ele queria fazer o primeiro concerto, quando ele vai fazer com Israel. Era isso que ele queria mostrar para Israel. E as outras nações, então, ter Israel como modelo. Mas não, Israel preferia usar as nações gentias como modelo para si. Desobedecer o Senhor. Por isso, então, eles se secaram e ficaram como mortos. Porque o Espírito do Senhor saiu deles. Por isso que ele diz a Ezequiel, agora profetiza ao Espírito. Que aqui é uma visão panorâmica. A visão que muitos têm quando tem visão. Vê, está aqui, mas vê em outro lugar. Vendo como se tivesse, vendo no físico. E quando ele profetiza, o Espírito vem dos 4 ventos. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí então entra naqueles corpos. Porque esse Deus é tremendo. E é isso que acontece quando Jesus morre na cruz. Agora o povo tem o privilégio de receber um espírito novo.